Meu dia com Deus, 18 de fevereiro, meditação no devocional Café com Deus Pai. E a mensagem de hoje é um relacionamento sincero. Então vamos à leitura aqui. Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos capítulo 7, versículo 6. A passagem que abordamos revela a crítica de Jesus à hipocrisia dos fariseus, que em vez de orientarem as pessoas a se aproximarem de Deus, impunham regras rigorosas, criando barreiras e empecilhos, acabando por afastar as pessoas do Pai. É crucial diferenciarmos religiosidade de espiritualidade. Enquanto a espiritualidade representa uma conexão genuína com Deus, a religiosidade tende a criar rótulos e padrões para essa conexão, muitas vezes resultando em uma separação em vez de facilitar o relacionamento com Deus. Sempre que introduzimos rituais, regras ou padrões humanos como condição para a proximidade com Deus, construímos um sistema legalista que complica o relacionamento em vez de facilitá-lo. Devemos compreender que a religiosidade é prejudicial nesse contexto, pois impõe rótulos e padrões, enquanto a Bíblia enfatiza a necessidade de um coração sincero para se relacionar com Deus. Diariamente, é essencial avaliar nosso vínculo com o Pai, pois a hipocrisia, que consiste em falar sem praticar, pode minar a autenticidade desse relacionamento. Deus Pai deseja uma conexão pura e sincera conosco, como uma conversa de pai e filho, sem a necessidade de rituais ou grandes formalidades. Assim devemos ser com Ele. Convido você a refletir sobre seu relacionamento com o Pai, pois muitas vezes, sem perceber, criamos barreiras e introduzimos formalidades onde deveria imperar o amor e a sinceridade. Ele está chamando você para uma conexão real e sincera, que supera toda e qualquer barreira. Aproveite este momento para conversar com Deus, abrindo seu coração, pois Ele está à sua espera. Deus deseja tomar café com você. Então a mensagem de hoje fala sobre a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade, pessoas que criam várias formalidades, rituais para se seguir a Deus. Deus deseja um relacionamento sincero, um relacionamento onde cada um de nós pode chegar até Ele e falar abertamente com Ele a respeito das situações do dia a dia, colocando diante dele cada situação para que ele dê a devida orientação e também a correção quando estivermos errados. Como disse aqui o pastor Júnior Rostirola, quando comentou esse versículo bíblico, Jesus, falando sobre os fariseus, disse para eles: Bem profetizou Isaías sobre vocês, hipócritas,
Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O convite para hoje é que a adoração a Deus não seja apenas de boca, mas que seja com um coração reto e que realmente deseja ter um relacionamento com Deus. Um coração reto e que, quando coloca uma causa diante de Deus, obedece aquilo que ele fala. Aqui na lateral do livro, a frase de hoje é: quando Jesus toma conta de um coração, tudo é transformado. Vamos ler novamente. Quando Jesus toma conta de um coração, tudo é transformado. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 34, e a palavra-chave de hoje é relacionamento. Vou deixar aqui um texto do Salmo 51, que foi escrito pelo rei Davi e que fala sobre como Deus deseja que nós cheguemos até Ele para ter um relacionamento sincero com Ele. Aqui está o Salmo 51. Este é um salmo em que Davi nos dá uma direção de como ter um relacionamento sincero com Deus. Ele começa esse salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Devemos chegar até Deus, lembrando que erramos muitas vezes e que dependemos da misericórdia dele. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miseres e cordes. Miseres no sentido de miséria e cordes, que significa coração. Apesar das nossas misérias, Deus chega até nós com o seu coração e nos abraça mesmo diante das nossas misérias. Então, a misericórdia é o amor de Deus sobre nós. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Todos os dias precisamos lembrar que precisamos da misericórdia do Senhor, que Ele chegue até nós com a sua benignidade, com o seu coração, para limpar as nossas misérias e nos ajudar a sermos pessoas verdadeiras e sinceras. No versículo 2, ele prossegue: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi reconhece e nos ensina que precisamos ser lavados para que possamos estar puros e retos diante de Deus, para termos um relacionamento de intimidade com Ele. Versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi revela que, na avaliação, na autoavaliação, ele identifica muitas coisas erradas em que ele poderia ser mais reto, mas que ele não consegue. Então ele coloca diante de Deus: eu conheço os meus erros, as minhas transgressões, e o meu pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, não conseguimos acertar, fazer a coisa correta. Ele fala: aquilo que eu erro está sempre diante de mim. Eu consigo perceber quando eu não tomei a decisão segundo aquilo que o Senhor me orientou. Versículo 4: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Davi reconhece, quando nós nascemos, nós estamos sujeitos a errar. Versículo 6: Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade no nosso íntimo. Ele sabe o que se passa no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Podemos estar na igreja cumprindo rituais. Algumas pessoas chegam até a usar vestidos, a tipos de corte de cabelo ou proibição de cortes de cabelo, certos tipos de roupa, certos tipos de rituais, mas não cumprem dentro do coração o que Deus deseja, que é termos pensamentos, emoções curados por Deus. Mas Deus sabe o que vai no íntimo de cada pessoa. E Davi fala aqui no versículo 6: Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O oculto é aquele momento em que Deus visita cada um de nós e revela para nós: olha, você sabe que você fez aquilo errado. Você sabe que você deveria ter pedido perdão para aquela pessoa, que você não deveria ter falado daquela forma. No oculto de cada um de nós, no relacionamento, na intimidade de Deus com cada um de nós, Ele nos dá o conhecimento do que é reto, justo, verdadeiro, honesto. Ele nos dá o conhecimento da sabedoria. 7. Diante de tudo isso, Davi fala no versículo 7 o que ele nos ensina, o como devemos orar para ter um relacionamento sincero. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Essa é a petição que devemos fazer. Começar a oração pedindo por misericórdia, reconhecendo os nossos pecados, como nós vimos dos versículos 1 ao 6. Depois, pedir que Ele nos purifique, porque precisamos dele para que fiquemos limpos e lavados. Depois, no versículo 8: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Muitas vezes, Deus nos coloca em correção. Ele permite que nós passemos por provações, para que nós possamos, na provação, perceber o que fizemos de errado em relação a outras pessoas. Quando nós passamos por situações de injustiça, nesses momentos nos sentimos que não deveríamos ter passado por aquilo. Mas justamente passarmos por essas situações nos faz pensar que não devemos sujeitar outras pessoas à nossa injustiça. Quando passamos por injustiça e sentimos esse mal, devemos recordar que, quando alguma coisa está no nosso poder, no nosso controle, no nosso comando, devemos realizar aquilo que é justo, porque sabemos o que é, qual é o sentimento da injustiça. Então, aqui no versículo 8, Davi fala: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele passou por uma situação em que Deus o castigou. E nesse castigo que ele passou, ele pediu a Deus: eu entendi, Deus, que eu passei por esse castigo, por esse sofrimento, em razão do meu erro, do meu pecado. Então o que eu peço é que o Senhor faça com que novamente eu escute júbilo e alegria. O Salmo 51 foi escrito logo depois que Davi perdeu um filho. Ele cometeu um adultério com uma mulher que se chamava Batesseba, que era casada com um homem chamado Urias. Urias e Batisseba eram vizinhos do palácio onde Davi morava. E um dia Urias e todo o povo de Israel estava em guerra, e Davi ficou em casa. A Batisseba
estava se banhando no seu terreno, ele a viu pela janela, mandou chamá-la, cometeu adultério e ela engravidou. Esse filho nasceu, e Deus disse para Davi: Você cometeu pecado. E o Senhor visitou esse menino e ele adoeceu. Davi ficou vários dias em jejum para que Deus salvasse aquele menino. Mas o menino, por fim, faleceu. Depois que o menino faleceu, Davi escreveu esse Salmo 51, onde ele reconhece que ele precisa da misericórdia de Deus porque ele errou. Depois ele reconhece que ele pecou. E ele reconhece que ele precisa ser limpo e purificado. E aqui no versículo 8 ele fala: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Versículo 9: Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então aqui Davi está pedindo que Deus esconda o rosto daquilo que ele fez de errado, para que o abençoe, que Deus apague os pecados que ele cometeu. Prosseguindo nessa história, além de Davi ter cometido o adultério, quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, ele mandou chamar Urias da guerra e disse para ele: Deite-se com a sua mulher e descanse, mas para esconder a gravidez. Mas Urias não fez isso. Ele dormiu na porta do palácio. Então Davi mandou recolhê-lo e no dia seguinte escreveu uma carta para que o general colocasse Urias na frente da guerra para que ele morresse sozinho e assim ele pudesse ficar com Batseba como sua mulher. E foi isso que ele fez. No dia seguinte ele escreveu uma carta dizendo: coloca esse homem na frente da batalha para que ele morra. E ele entregou essa carta para o próprio Urias. Urias levou essa carta e entregou para o general, e Urias foi tão fiel que não abriu a carta no caminho. Se ele tivesse aberto a carta no caminho, teria visto que ali estava a sua sentença de morte. Ele morreu e depois o general comunicou a Davi que ele estava morto. Depois que ele recebeu essa notícia, ele tomou Batseba por mulher e Deus enviou o profeta Natã para dizer a ele que o que ele havia feito era grave, era errado, porque além do adultério ele havia cometido um homicídio e que por essa razão o Senhor o visitaria em relação ao seu pecado. Então Davi agora fala: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, e esse é um dos pontos principais do relacionamento sincero com Deus. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele pede que Deus crie nele, quando ele percebe o que ele fez. Ele pede que Deus crie dentro dele um coração puro. Muitas vezes nós precisamos pedir isso a Deus, que Deus crie em nós um coração puro e que ele renove, todos os dias sejam renovados dentro de nós um espírito reto. Versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele pede isso para Deus. Versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ele pede que Deus coloque nele um espírito voluntário. Quantas vezes nós temos um espírito de rebelião? Deus nos fala: faça isso, nos dá a orientação certa, mas nós queremos fazer o que nós queremos. E ele pede, diante do erro que ele cometeu, que o Senhor o sustente com o espírito voluntário, que ele consiga ter a vontade de fazer aquilo que Deus deseja que ele faça. Versículo 13: então, quando eu tiver um coração puro, conforme diz o versículo 10, quando eu tiver um espírito reto todos os dias, quando eu tiver a alegria da salvação e o espírito voluntário, então ensinarei
aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi reconhece que antes de falar alguma coisa para alguém, ele precisa ter a correção consigo. Versículo 14: Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Veja que no versículo 14 ele pede que nunca mais eu tenha a ideia de matar alguém. Livra-me dos crimes de sangue, que eu não faça isso nunca mais. Ó Deus da minha salvação, porque Deus da minha salvação é o Senhor que me salva, que me livra disso. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Quando eu for livre, a minha boca vai poder louvar ao Senhor, porque eu não faço mais isso. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Versículo 16. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Muitas pessoas fazem ofertas muito grandes para ações sociais, para a igreja, fazem muitas vezes promessas terríveis de caminhar quilômetros de joelhos, subir escadas, fazem sacrifícios, mas o Senhor não se compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É isso que Deus quer. Um coração, um espírito quebrantado, humilde, que reconhece a bondade e a grandeza de Deus e respeita a soberania e o poder de Deus. Versículo 18. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Sião é um monte que fica em Jerusalém. Então Davi aqui ora pela sua cidade. Que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor abençoe Sião, que é onde fica a nossa cidade, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, ou seja, que a nossa cidade esteja abençoada. 19. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Ele está dizendo, então, depois que nós recebermos a sua misericórdia, que nós recebermos a purificação do nosso coração, que nós recebermos a criação de um coração puro e a renovação da tua graça diariamente sobre nós, e recebermos um espírito voluntário, aí sim nós teremos um relacionamento sincero com o Senhor. Então poderemos chegar com confiança diante do Senhor e oferecer sacrifícios a Ele, porque seremos realmente amigos e não apenas pessoas que são desconhecidas. Deus não será alguém que está ao longe, mas será alguém próximo, com quem nós podemos ter esse relacionamento de amizade, de verdade, com honestidade, com sinceridade e com intimidade. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.